técnicas, que é a cirurgia de redução da mama. Mais uma vez, cirurgião plástico, Dr. Marco Cassol. Bem-vindo. Olá, Carol. Tudo bem? Tudo Como ótimo. você tá? Tudo ótimo. Que ótimo. Bem-vindo mais uma vez. Essa é uma cirurgia que eu acho que tem aí certos receios, Muitos. né? E Muitos. mitos. E mitos. E aquela história, as mulheres quando querem colocar a prótese, sabem bem que querem colocar a prótese. Se informam para entender como é a cirurgia. Ah, eu vou colocar, vai acontecer isso, 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 vou me cuidar dessa maneira. Agora, para quem precisa reduzir a mama, vem aquela questão, poxa vida, mas é natural, mas o fato de eu tirar, será que não vai comprometer as glândulas, né? Nervos, enfim, quero amamentar, ainda não tenho filhos. Tudo isso é tudo muito amplo, é por isso que a gente escolheu esse tema. O que você pode dizer? É uma cirurgia, a gente vai mostrar daqui a pouquinho um vídeo, mas é uma cirurgia mais trabalhosa do que a colocação de uma prótese? Sem dúvida. Até porque tem sempre algum grau de assimetria das mamas. Né? Então as mamas, em todas as mulheres, mesmo que seja muito pequena essa diferença, existe alguma diferença entre uma mama e outra. E quando a gente faz a cirurgia de redução da mama, a gente precisa tentar deixar o mais simétrico possível, corrigir essa assimetria. Sem dúvida. Então é uma cirurgia um pouco mais trabalhosa, né? Mas assim, muitas pacientes acabam se libertando, assim, né? Acabam mudando realmente a sua vida porque não conseguem fazer exercício com aquelas mamas muito grandes. Verdade. Que são mamas que acabam limitando, não só para fazer exercício, mas socialmente para usar uma roupa. Muitas vezes a paciente é magrinha, é linda, mas a mama dela é tão grande que ela não consegue usar uma roupa condizente com o tamanho do número dela, porque a mama é muito grande, enfim. E aquilo acaba também limitando, a pessoa às vezes se sente desconfortável, acha que está todo mundo olhando para o seio, né? Porque tem um volume maior e tal. Mas eu te pergunto, quando achar aí, quando decidir, quando tem a orientação de realmente fazer essa redução de mama? É quando incomoda ou quando o médico diz que tem um tamanho para, enfim, para diminuir? Não, quando incomoda. A pessoa se sentiu incomodada, então já é um ponto importante. Isso, eu acho que é a paciente que tem que trazer essa necessidade. Tem pacientes com mamas muito grandes, que são até socialmente desconfortáveis. Sem dúvida. Mas que elas não querem fazer a cirurgia, então não tem que mexer, né? A gente precisa, claro, para fazer a cirurgia, mesmo em pacientes bem jovens, às vezes o paciente muito menininha, né? E vê todas as meninas colocando roupinhas mais justas e tal, e a mama dela é muito grande, ela não consegue fazer exercícios e tal. A gente precisa respeitar o limite de 4 anos depois da menarca. Então, assim, 4 anos depois da primeira menstruação, a gente já pode fazer um procedimento na mama, seja a colocação de prótese, que é o aumento, ou esse tema que a gente está falando, que é a diminuição da mama. Entendi. Então, até para a gente ter um limite, assim, entender um pouquinho dessa fase da idade, muito nova, quando a gente fala de cirurgia plástica, mesmo que seja para colocação da prótese ou para redução da mama, mexe um pouco com a cabeça. Então, sempre mexe. Essa menina precisa ter aí enfim, uma maturidade para receber a cirurgia. Isso que a gente está falando é uma maturidade endócrina da paciente. Esperar os 4 anos depois da menarca, que é o amadurecimento do eixo endócrino da paciente. A mama é uma glândula endócrina. É uma glândula. Né? Tem um pouquinho de gordura, mas tem a glândula mamária junto, que é responsiva a hormônios. Então, o amadurecimento endocrinológico da paciente ocorre 4 anos depois da menarca. Mas a mama, além dessa coisa mais técnica e médica, a mama tem uma função psicológica muito, muito importante nas mulheres. Tanto que existe uma determinação da ANS, né, para as pessoas as mulheres que tiveram câncer de mama, quando precisa retirar a mama, já fazer a reconstrução na mesma cirurgia. Então, a gente vê que essa amputação da mama nos casos de câncer e a paciente ficar sem a mama depois é uma amputação psicológica muito grande. E a mama é o órgão sexual externo, né? Secundário externo da mulher. Né? Então, tem uma relação psicológica, emocional com a mama muito grande, muito intensa em todas as pacientes. Né? A gente vê, por exemplo, a paciente, é muito comum isso no consultório, né? A paciente chega lá com a mama muito pequena, não é o nosso tema hoje, mas a mama muito pequena, e ela coloca, e o perfil da coluna da paciente é assim, ela não quer mostrar que ela tem a mama pequena e tal. E 2 meses depois, né, que a paciente já fez a cirurgia, ela passa a ter aquele perfil, ela começa a encarar o mundo com peitos, olha, né, que legal. a ter uma postura mais
mais ergonômica, enfim, ter uma postura mais adequada perante o mundo. Olha que né? Então a gente vê que a mama é uma coisa que mexe muito com o emocional da paciente. É verdade. Né? E até agora, retomando, a gente tem um vídeo que mostra como é feita essa cirurgia. Queria até, ao longo do vídeo, você vai me contando. Claro. Porém, se já foi feita de outra maneira, porque eu sei que existem desenhos diferentes e o vídeo mostra também. Até para você que quer passar pela cirurgia, que está incomodada, para entender tudinho, tirar todas as dúvidas e vai mandando pelo Insta. Vamos começar a rodar o vídeo, então? Pare quando quiser, doutor. Olha lá, vamos lá, pode soltar. O vídeo, claro, é de animação, tá, gente? Não é um vídeo real. Vamos lá. No caso de uma mama grande, ó, quando a gente reduz a mama, a gente precisa reposicionar ela, levantar. Então tem algumas incisões aqui, ó, né? Essa é a incisão mais clássica, que é a incisão final em âncora ou em T. Né? A gente vai levantar o complexo areal mamilar aqui, que é a mamila, aqui para cima, e o resultado é essa cicatriz em âncora. Ah, né? Entendi. A cicatriz também depende de como você fez. A cicatriz depende um pouco do tamanho da mama. Ó, aqui e aqui embaixo fica a cicatriz. Tá. Né? Depende um pouco do tamanho da mama. Nesse caso aqui, ó, um enxerto livre da areola é nos casos em que a mama é muito grande. Aquelas pacientes que vão tirar, por exemplo... só pedir para parar um pouquinho o vídeo. Isso aqui é uma lipo na mama. Tá, já vamos falar disso. Ah, tá bom. Então, nesses casos em que a mama é muito grande, a paciente vai tirar 5 quilos das duas mamas, sabe? É uma mama enorme. E a distância entre a areola, do lugar onde ela está para o lugar onde ela vai ficar, que é mais de 10 centímetros... Muitas vezes a gente precisa... Isso não é uma cirurgia comum, porque essas mamas tão grandes não são tão comuns, mas precisa fazer um enxerto de areola, que é aquilo que a gente estava mostrando antes aqui. Então a gente retira essa pele e faz um enxerto, como se fosse um enxerto de pele num queimado. Tá. Né? E essa pele depois até volta a ter alguma sensibilidade, mas essa é uma cirurgia de exceção, né? Em que a paciente não vai poder amamentar depois e tal. Enfim, isso é uma cirurgia que vai mexer na sensibilidade da areola. Enfim, é uma cirurgia de exceção. Mostrou antes aqui o videozinho, rápido, mas isso nas pacientes em que tem aquelas mamas gigantes, a gente chama gigantomastia. Mamas enormes e que precisam, assim, uma redução muito importante. Então, até pra gente colocar como mito ou verdade, na maioria dos casos, não é necessário remover essa areola. Imensa maioria, então, imensa maioria. Muito difícil isso acontecer. Mantém a parte dos nervos, as glândulas, a amamentação continua normalmente, né? Então isso é um mito que às vezes até os ginecologistas dizem, professor, mas fizeste a cirurgia de redução de mama, não pode mais amamentar. Não é verdade. Não é verdade, né? é então, mito, então. Pode amamentar, né? Porque vai preservar glândulas, nervos e a areola no lugar dela. Exato, vai preservar a sensibilidade. A sensibilidade pode ficar alterada depois da cirurgia? Pode. Normalmente em mamas maiores ou que se mexe mais na mama, a tendência é a aumentar essa chance de alterar a sensibilidade. Porém, normalmente 4 meses depois da cirurgia volta a sensibilidade. Era o que eu ia te perguntar. Dá um período, mas volta. Volta. Né? Assim como na prótese também. Porque eu já ouvi pessoas comentando. Acontece. Coloquei prótese, não tô tendo sensibilidade. Demora um pouquinho depois. Normalmente volta. É raro acontecer isso, mas pode acontecer casos em que a paciente não volta a sensibilidade. Mas é muito raro acontecer. Assim como é muito raro aquela outra cirurgia do enxerto que a gente falou antes aqui. Que foi a primeira. Só para citar, daqui a pouquinho a gente fala de novo da exceção. Vamos colocar uma perguntinha do público e depois a gente retoma daqui. Da lipo. Tá. Porque lipo na mama eu não sabia. E o vídeo está mostrando uma lipo na mama, vocês vão ver o que é. Perguntinha da Gisele, um beijo. Ai, que legal essa foto. Filho tava de Batman. Adorei isso, tá parecendo meu pequeno. Cada semana é um super-herói que é o melhor amigo. Vamos lá. Quero fazer a redução e não colocar prótese. É possível? Quantos dias de repouso? Vou dar um recado, você já me conta. Perguntem. Vamos responder, então, a perguntinha da Gisele. Doutor, ela quer fazer a redução e ela não quer colocar prótese. Em todos os casos, então, são necessárias próteses ou não? Não. Absolutamente. Normalmente, quando a gente faz a redução, existem exceções. Normalmente essas exceções são nos pacientes da cirurgia bariátrica, aqueles que perderam muito peso, assim, mais de 70 quilos. Né? Então, nesses casos, às vezes a gente, usando prótese, a gente consegue resultados mais permanentes e melhores resultados. Mas na paciente normal que quer reduzir mama, a gente não coloca prótese. A gente reduz a mama, inclusive tem uma técnica que a gente usa no polo inferior da mama. Aqui? A gente pode mostrar. É como se a gente dividisse a mama na metade e usasse essa parte inferior da mama como uma prótese. Levanta essa parte e coloca aqui em cima. E monta a mama.
Eu acho que a próxima etapa do nosso vídeo tem, né, Cá? A gente vai mostrar no vídeo. Tá. Que legal, e levanta. Então, isso. Então, assim, é uma forma da gente tentar montar o máximo possível a mama, que é o nosso objetivo quando a gente faz a cirurgia. E fica durinho, fica um seio assim, empinadinho, bonitinho, do jeito que a mulherada gosta. Fica. A mama é um conjunto do conteúdo e do continente. Então, assim, o conteúdo é o tecido mamário, que é composto de gordura e glândula mamária. Tá. Quando é glandular, é bem durinho. Quando é mais gorduroso, é mais flácido. Entendi. Essa é a diferença entre as pacientes. Ai, que interessante. Então, isso é importante. Eu explico isso para as pacientes antes da cirurgia para dizer o que é necessário fazer. Como uma mulher ter mais glândula do que outra? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Tem pacientes, tu deve conhecer algumas amigas ou algumas pessoas que amamentaram, tinham uma mama que não era muito grande e a mama não caiu. A mama aumentou, diminuiu, voltou e não caiu. Olha, não caiu. Eu prefiro meu peito hoje, viu? Depois de amamentar do que antes, sendo bem sincera. Não, mas falando agora honestamente, sabe por quê? Eu falo, você vai botar silicone, vai botar... Tô super feliz, eu gosto que acho que combina com o meu tamanho. Só que tem um lance o seguinte, quando tem muito seio e a mulher amamenta, depois que volta, a chance de cair é muito maior. Exatamente. Não é isso? E aí a gente entra nisso que a gente estava mostrando aqui. Muitas vezes na gestação, a paciente acaba tendo um acúmulo de gordura nessa região axilar. Então essa lipoaspiração junto com a mama, junto com a mamoplastia, isso aqui que mostrou aqui no vídeo. Então diminui a mama, né? Modela ela, tira a pele, faz essa cicatriz em âncora, né? Aqui, ok? Mas a gente, ao lado, aqui na região axilar, a gente retira esse excesso de gordurinha, que fica parecendo muitas vezes que a paciente está gordinha. E na verdade é que a mama está muito grande e tem gordurinha na região da axila. Porque é uma lipoaspiração localizada só naquela região ali. E aqui está mostrando como é feita a cirurgia também com anestesia e tudo. Normalmente a anestesia não é anestesia geral, é anestesia peridural alta, que a recuperação pós-anestésica é melhor. Então quando ela pergunta Mas é isso também, aqui, perfeito aqui o exemplo. Essa é a... É isso aqui, então sobe a arela para a nova posição. Aí, retira. Tirou uma parte com gordura, preservou glândula. Essa aqui vai parar aqui em cima agora. Olha lá que interessante, você puxa e sobe tudo. Vai subir. E continua podendo amamentar, continua tendo sensibilidade. Que a cicatriz resultante é essa, em volta e a âncora, olha aqui. Entendi. Porque quando o seio, depois da amamentação, ele volta diferente, ele sempre diminui um pouquinho no tamanho. Exatamente. E isso talvez seja o motivo de eu ter trazido essas próteses aqui. Exatamente esse tema. Diga, doutor. Porque nessas pacientes, né, que tiveram uma redução importante, uma atrofia das glândulas mamárias. A paciente tinha só glândula, muito pouca gordura, né? E aquele pouquinho de glândula, depois que amamenta, existe uma certa atrofia. Em todas as mulheres. Depende da genética, claro, mas um pouquinho de atrofia sempre tem, depois da amamentação. E nesses casos das pacientes que a mama caiu muito pouco, né? E que a gente quer repreencher essa mama, normalmente no passado, a gente usava isso aqui, uma prótese redonda, pedi para ele mostrar aqui, sem desenho. uma prótese redonda que tinha que fazer esse cortezinho aí, claro, bem pequeno, mas tinha que fazer uma âncora, ou um L, né? No mínimo um L, normalmente uma âncora. E hoje em dia tem modelos de próteses, por isso a gente trouxe vários tipos e vários modelos, e talvez esse seja o mais interessante deles. A cobertura da prótese não é a cobertura normal de uma prótese texturizada, isso aqui é de poliuretano, então tem uma fixação melhor nos tecidos. Legal. E com essa prótese aqui, essa prótese cônica, a gente chama cônica, né? Essa prótese mais bicuda, a gente consegue resolver nessas pacientes que já amamentaram e que tiveram uma certa atrofia da mama, só com a incisãozinha da prótese, como se fosse colocar uma prótese. Que legal, né? Não puxar a mama, levantá-la. A gente puxa, levanta com pontos por dentro, mas sem a cicatriz, só com aquela cicatriz pequenininha embaixo de colocar prótese. Que legal, doutor. Com esse modelo diferente. Muito bom. E tem uma pergunta do público, Mac, a respeito disso, né? Vamos colocar então, olha lá. Vamos colocar, vamos ver quem escreveu. Só pode ser a Mari, ela escreve todo dia pra gente. Um beijo pra você, lindona. Carol, existe outra forma então de fazer a cirurgia sem deixar a cicatriz ter aparente, que foi o que você estava dizendo? Existe. Existe a cicatriz em L, né? O JL, né? Um L pro ladinho, assim. E existe a cicatriz em periareolar, só em volta da areola. São cicatrizes de exceção.
Tá. Não Mais é para comum todo é o mundo, T. mais comum é o T. E quando tem que reduzir muito a mama, nos casos de redução, que é o que a gente estava falando antes, normalmente a gente acaba caindo no T. Porque é quando a gente consegue um formato melhor da mama, a gente consegue moldar melhor a mama com o T. Com as cicatrizes menores, a gente consegue mexer menos na mama. Entendi. Né? Agora, vamos voltar, a gente tem uns minutinhos, eu queria falar do lance da lipo na mama. Vamos voltar àquela parte do vídeo que mostra a lipo, que tem a cânulazinha e na lateral fica mostrando a hora que eu saí. É logo no começo, sim, é mais pro começo. Quer ver? Vamos chegar lá. Eu achei tão interessante, doutor, vamos mostrar de novo. Então, quando a paciente tem aí a orientação e a indicação de fazer esse tipo de cirurgia? Normalmente quando fica uma gordurinha localizada na região da axila. Tá, e aí, claro que é um médico que precisa... Tem que ver a necessidade da paciente. Então a gente faz, é um complemento da cirurgia da mama. Tá, não é só, então, a lipo, ela não vai só lipar a mama. Ela tem que fazer outras coisas. Ela vai limpar a mama e vai reposicionar os tecidos. Montar a mama, diminuir nos casos em que precisa, né? E montar a mama. Então a gente pode... A lipo serve como... Isso. Vamos lá. Como se fosse um acabamento da cirurgia. Né? Então pra gente retirar aquelas gordurinhas que ficam localizadas, retira, aspira um pouquinho da gordura. Que legal. Né? E a gente consegue dar um formato melhor pra mama. Mas a lipoaspiração sozinha, né? Quando a paciente tem ptose, tem queda da mama, não vai resolver. Precisa fazer as cicatrizes, essas aí maiores. Levantar, como Exatamente. você mostrou. Agora, a recuperação dessa cirurgia é tranquila? É mais tranquila com uma prótese ou não? Não, a recuperação é um pouquinho mais chata. Né? Por quê? Porque as incisões são maiores, a gente mexe mais no tecido, molda mais o tecido mamário. São dados muito mais pontos, a cirurgia demora um pouco mais que a outra. Então é preciso um cuidado no pós-operatório maior do que na prótese de mama. Precisa também, mas nesse caso o cuidado tem que ser maior. Por exemplo, a paciente com prótese em 2 semanas normalmente volta a dirigir. Com uma cirurgia de redução de mama só com 3 semanas. Então, a cirurgia de redução de mama, na prótese a paciente fica 1 semana afastada. Na de redução. A gente pede para ficar um pouco mais. Né? Trabalhar e tal, e também atividade física também, um tempo um pouco maior para voltar. Um pouco maior, exatamente. Acho que é prudência, cuidado nunca é demais, né? Então, eu entendo que cuidar é amar. Então, é um momento para a paciente se cuidar, se amar, se enxergar, se olhar para dentro. É verdade. Né? Ter os seus insights, né? Olhar para dentro. Ter a oportunidade de poder reavaliar, não só a autoestima da paciente, mas reavaliar a sua posição no mundo, nas coisas dela, nos objetivos dela. Até para se gostar e gostar do resultado da cirurgia, né? Exatamente. Então é importante dar essa paradinha logo depois da cirurgia. Tem que ter um tempinho, os pacientes querem fazer a prótese na sexta-feira e segunda e trabalhar. Eu acho que isso não é... Eu sei que todo mundo tem uma vida muito corrida. Mulher. Tem uma vida muito corrida, tem uma série de N coisas, né? Prazos e, enfim, da vida normal. Mas eu acho que esse momento é um momento que abre um portal na vida da paciente, uma oportunidade ótima para ela se reavaliar emocionalmente. Vai ter uma transformação física, ok, mas que essa transformação física seja só um gatilho para uma transformação muito mais importante. Verdade, na vida, né? Exato. Agora, para fechar, o inchaço e quando ela vai enxergar a mama já perfeita, como vai ficar pro resto da vida? Quanto tempo? Uns 4 meses depois da cirurgia. 4 meses, pelo menos, para ficar do jeito que... Em 2 meses a gente tem um ótimo resultado, né? No final do primeiro mês já tem um bom resultado, no final de 2 meses. Claro, depende do tamanho, quanto mexe na mama, claro. Mas em 4 meses consegue o resultado final. Muito bom. Só posso agradecer mais uma vez, Dr. Marco Cassol, que é cirurgião plástico. Quem quiser saber mais, tem o site www.marcocassol.com.br. Tá no Insta. Clínica Marco Cassol. @Clínica Marco Cassol. Facebook também. Clínica Marco Cassol. Mande dúvidas. Ele tá sempre aqui no programa. Parabéns, adorei as explicações. Nossa, ótimo. Eu que agradeço. Muito didático, eu acho que é assim que é bacana. A gente tira as dúvidas, toma a decisão, conversa sempre com o médico e faz aquela aposta nessa mudança que você está dizendo. Poxa, eu quero mudar isso, mas que isso mude muitas outras coisas que também podem estar incomodando, né? Que legal. Obrigada e até a próxima, doutor. Eu que agradeço. Beijo pra vocês. A gente volta amanhã, meio-dia. Começamos a semana com o pé direito. Agora, fique com mulher.